Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Tabata Batista Navarro é filha única, nasceu na Alemanha, mas veio logo cedo para a cidade de Caieiras, em São Paulo. A mãe dela interessou-se muito pelos programas do missionário R.R. Soares e começou a frequentar a Igreja Internacional da Graça. Ali, elas aprenderam a orar e começaram a estudar a Palavra de Deus. Logo cedo, aos 14 anos de idade, ela já sabia bem o que queria, uma vida ao lado de Jesus. Mas ela e a mãe tiveram que enfrentar a grande oposição por parte do pai. Em seguida, mudaram para a Igreja Vida e Paz, onde puderam começar a desenvolver seus ministérios pessoais. Depois, foram para uma outra pequena igreja chamada Livro da Vida, enquanto já frequentavam congressos pentecostais organizados pelo pastor Silas Malafaia. Tudo ia muito bem em sua vida espiritual, até que um dia, na Faculdade de Medicina de Sorocaba, ela foi apresentada a novas verdades bíblicas. E o fato é que Deus ainda tinha algumas surpresas para essa jovem sincera. O que será que aconteceu a partir dali? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida. Tabata, é um prazer muito grande te conhecer, ter você aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Creliane. É uma honra muito grande para mim estar aqui também nesse programa. Com quantos anos, Tabata, você se lembra de ter se interessado por Deus, pelas coisas espirituais? Com quantos anos te despertou esse interesse? Olha, eu tinha acho que 8 ou 9 anos de idade que minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. Era uma igreja pequena em Laranjeiras, perto de Caieiras, onde eu moro hoje. Uma igreja bem pequena, uma denominação pequena, nem me lembro o nome agora. Mas eu comecei a frequentar a igreja lá com a minha mãe e conheci a Deus lá. Lá eu aceitei a Jesus como meu único filho em Salvador, né, que a gente fala. E eu era jovem ainda, né, 9 aninhos de idade. Mas isso que eu acho interessante, porque praticamente uma criança, eu imagino que você deve ter ido a essa igreja acompanhando a sua mãe. E você já tinha consciência do que estava acontecendo ali? Você já teve condições, né, de aceitar Jesus como seu Salvador, foi isso? Então, eu via lá no meu colégio, né, não era um colégio cristão nem nada, mas tinham aulas de catequese. E eu já tinha frequentado algumas vezes a igreja católica, mas eu via que não era bem aquilo que eu queria para mim. E indo nessa igreja evangélica, eu sentia uma paz no meu coração, assim, sentia mesmo a presença de Deus, né? E aí foi assim que eu decidi mesmo que era aquilo que eu queria pra minha vida. Os toques de Deus na sua vida, na nossa vida, né? Eles vêm vindo assim, gradativos, cada vez mais fortes. Deus foi revelando para você mais verdades em outras denominações, né? Vocês passaram por outras igrejas, quais foram mesmo? Então, a primeira igreja que a gente começou a frequentar foi essa pequena em Laranjeiras, né? Mas em seguida minha mãe começou a gostar muito dos programas da R.R. Soares na televisão, né? E aí a gente começou a frequentar essa igreja bem grande na Avenida São João. E aí a gente ia assim, no anonimato mesmo, sabe? Não conhecíamos ninguém lá, ficávamos lá no nosso cantinho. E durante 5 anos ficamos nessa igreja. 5 anos? E lá a gente aprendeu muitas coisas, né? Muitas bênçãos vieram para nossa vida. E aí depois dessa igreja, nós começamos a frequentar uma igreja menor, perto da nossa casa, em Franco da Rocha. Chamava Vida e Paz, né? Essa Vida e Paz, aí ficamos
também uns 3 ou 4 anos lá. Por que foi bom para vocês terem saído de uma igreja tão grande, né, onde vocês ficavam no anonimato, e ter vindo para uma igreja menor? Eu acho que lá nessa igreja grande a gente recebeu muito de Deus. A gente aprendeu a palavra, aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a orar. E na igreja menor a gente começou a desenvolver os nossos ministérios pessoais, né? Eu comecei a cantar, eu tinha o ministério da dança, lá a dança com os jovens da igreja. E minha mãe também, ela começou a praticar a pregação da palavra, né? E lá a gente começou a desenvolver esses ministérios nossos, assim. Vocês ficaram nessa igreja quanto tempo, que você ia dizendo? Nessa igreja pequena ficamos uns 4 anos lá. Aí depois tivemos alguns atritos, assim, naquele local, e a gente mudou para outra igreja, que fica em Guarulhos, chamada Livro da Vida, também um ministério pequeno. E lá a pastora apoiava muito a gente, era uma pastora, a líder da igreja. E tínhamos muitos ministérios também. Tinha uma tarde na sexta-feira que eu, a minha mãe e uma amiga da minha mãe, chamada Márcia, fazíamos toda a programação. Desde a oração, pregação da palavra, louvor, né? E você envolvida com tudo? Sim. Pelo jeito, parece que você e sua mãe são muito unidas, né? Sim. Porque você vai contando a história e vai sempre colocando sua mãe junto, né? Vocês estavam sempre unidas nesses ministérios, Deus foi guiando a vida espiritual de vocês, é isso mesmo? Eu acredito que tudo foi sempre guiado por Deus. Mas o fato de eu mencionar sempre minha mãe é porque ela sempre me levava junto, né? Meu pai, ele era meio católico, meio espírita até hoje, assim, e na verdade ele viajava muito, né? Ele sempre viajou bastante, então eu ficava mais ligada com a minha mãe mesmo, durante a semana, sempre, assim, a gente sempre foi bem unida. Assim. E o que seu pai achava, Tabata, desse envolvimento de vocês, né, com ministérios na igreja? O que ele achava disso? Então, no começo, ele ficou um pouco chateado porque eu me batizei, né, lá na Igreja da Graça, eu e minha mãe, no mesmo dia, e eu tinha 14 anos de idade. E ele ficou chateado, assim, porque minha mãe não pediu a opinião dele sobre isso, né, não foi conversado nada disso, e ele achava que ela estava fazendo na minha cabeça, porque eu não tinha maturidade ainda para escolher isso e tal. Então, ele meio que foi contra, né, no primeiro momento. Mas depois ele não se opôs, deixou a gente ir e tal, não falava nada. Só não gostava que falasse muito de Deus, muita palavra de Deus em casa, assim, não gostava muito, né, que fizesse culto em casa, essas coisas ele não gostava. Na sua vida, você sempre buscou a presença de Deus para suas decisões pessoais? Sempre trazia Deus junto de você? Sempre lia a Bíblia? Como é que era a sua devoção? Então, eu comecei a ter uma devoção maior, assim, depois que conheci o Dorival, né? Depois que eu entrei na medicina, tudo. Mas antes eu também, eu lia a Bíblia. Às vezes eu não entendia muitas coisas, né? Não entendia direito, mas eu sempre pedia a direção de Deus para que Deus abrisse minha mente, que eu entendesse. Eu e minha mãe, a gente sempre fazia cultos em lares, né? E também a gente pedia a direção de Deus, que Deus mostrasse pra gente a direção certa, né? Assim, você acabou de citar aí a questão da medicina, né? Sim. Você acabou escolhendo, então, essa sua profissão. Então, no final do meu terceiro ano do ensino médio, eu ainda não sabia o que eu queria prestar. Eu estava entre odontologia, veterinária, fisioterapia, tá? Eu não sabia, assim, então eu pedi para Deus, né, porque eu tomasse a decisão certa. E também meu pai, ele teve uma conversa comigo antes, né, de prestar vestibular. Filha, você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza? Por que você não presta medicina, que é uma área mais ampla, você vai ter um leque maior de opções no seu futuro, tal, para você trabalhar. Aí eu pensei melhor, né, aí eu pensei, por que não? Vamos tentar, né, a única coisa que pode acontecer é eu não passar e ter que fazer cursinho, tá? Aí foi isso que aconteceu, eu prestei vestibular no terceiro ano, aí não passei, fiz 2 anos de cursinho. Aí no primeiro ano eu prestei só para as faculdades públicas, né, federais. Eu não passei, foi uma decepção muito grande, assim, mas a gente sempre orando, sabe, sempre pedindo para Deus que o melhor fosse feito. E aí no segundo ano eu prestei também nas particulares, né, e aí eu passei na PUC de Sorocaba. E se mudou? Foi morar sozinha? Foi morar com alguém? No começo eu morei sozinha num pensionato, né, durante 6 meses no primeiro ano. Depois eu me mudei para um apartamento
que eu moro até hoje com uma amiga minha chamada Júlia, da faculdade, e isso dá super bem. E agora, nessa nova fase da sua vida, né, onde você estava sozinha, digo assim, longe da sua mãe, você continuava indo à igreja? Como é que ficou o seu envolvimento com a igreja? Então, eu acabei, assim, eu ia na igreja aos domingos, né, sempre. Então, durante a semana eu ficava em Sorocaba, fim de semana eu ia para casa e ia na igreja aos domingos com a minha mãe. Mas durante a semana, assim, no começo da faculdade tem o trote, tem aquelas coisas que parecem muito chamativas, né, muitas festas. E eu acabava meio que me desviando do foco, sabe? No início, assim, eu ia bastante pra festa e tal. E aí, quando eu voltava, ia domingo na igreja, como se tivesse tudo bem, entendeu? Como se eu estivesse fazendo tudo certo. E não era bem isso, né? Não era isso que Deus queria pra mim. E até que eu tive uma decepção muito grande, né? Eu não bebia, desde o começo, o trote, eles dão bebida pros calouros e tudo. E eu, desde o começo, falava que eu não bebia, mas ia nas festas e tudo, então, mesmo assim, não era alguma coisa, não fazia coisas que agradavam a Deus. Então, chegou um momento que eu tive uma decepção muito grande com a pessoa, que eu fiz uma coisa que eu realmente não deveria ter feito, senti no meu coração, sabe, senti o Espírito Santo falar que não era aquele o caminho. E aí, essa pessoa falou assim, olha, se você está em dúvida sobre isso, eu conheço um moço na nossa sala, que ele é adventista, por que você não conversa com ele? Pergunta só, tira suas dúvidas, né? Mas você já conhecia os adventistas? Então, eu já tinha ouvido falar da Igreja Adventista pelo canal Novo Tempo, pela TV Novo Tempo, que eu tinha a Sky na minha casa, né? Aí passava o programa. Às vezes minha mãe assistia, daí eu assistia junto. Mas fora isso, nunca tinha frequentado uma igreja adventista, nunca tinha conhecido, nunca tinha conhecido uma pessoa adventista do sétimo dia. E você foi conversar com essa pessoa? Então, aí eu segui o conselho desse rapaz. Fui lá, conversei. E era o Dorival, né? Ah, esse nome que você já citou aqui, o Dorival. Quem é o Dorival? Exatamente. O Dori, então, eu fui lá conversar com ele, né? E perguntei pra ele, olha, eu tô com essas dúvidas, tal, você pode me ajudar? Nem conhecia ele nada, mas eu senti no meu coração, sabe, que ele poderia me ajudar de alguma forma, não sei como. E ele falou, olha, vamos sentar, vamos estudar. Começou a estudar a Bíblia comigo, a gente começou a estudar até matérias da faculdade juntos, e aí, ao final a gente estudava a Bíblia juntos. E se eu tinha alguma dúvida que ele não sabia responder, ele ia para casa dele, estudava no fim de semana e na outra semana ele já trazia a resposta para mim. E eu achava isso demais, assim, né? Como uma pessoa tão jovem é tão experiente na palavra, né? Sabe tanto sobre a Bíblia e sobre Deus, né? Sobre tudo isso. Eu achava que eu sabia uma coisa, na verdade, sabe? Eu estava equivocada. Você estava aprendendo, né? Sim, estava aprendendo. Então, Tabata, a curiosidade que me vem à mente é a seguinte. Esse rapaz era adventista, como você disse, o Dorival, e ele não era da mesma religião que você era, que a sua mãe era também, né? Quando você começou a estudar a Bíblia com ele, passava pela sua cabeça, quero estudar a Bíblia com ele porque vou me tornar adventista? Olha, eu achava no começo que as coisas que eu e ele iríamos estudar, a gente ia entrar num acordo e, na verdade, quem estaria certa seria eu. Mas aí o que eu descobri foi ao contrário. E sempre que a gente estudava, a Bíblia, ela concordava com as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre, todas as vezes, em todos os estudos que a gente fazia. Isso me impressionou bastante, assim, e Deus começou a abrir os meus olhos, né, para eu quebrar esse preconceito. Eu comecei a colocar em dúvida, né, algumas coisas que para mim sempre foi tão normal, né, mas na verdade que não era assim que Deus, ele falava na palavra dele. Agora, Tabata, e se alguém estivesse pensando assim, olha, que nada, essa mocinha aí estava apaixonada por esse rapaz, ele tem um discurso bom, convenceu a moça e ela se deixou levar por ele. Foi isso que aconteceu? Era exatamente isso que a minha mãe falava pra mim. Na verdade, acho que você tá apaixonada, isso aí não tem nada a ver, que você tá atraindo a Deus, que você tá fazendo, olha tudo que a igreja pentecostal fez por você e você vai virar as costas para ela agora. Então, começou uma época de muitas crises com a minha mãe, no relacionamento com ela. Nós que fomos sempre tão unidas, né?
gente começou a discutir sobre algumas coisas. E aí o Dorival, ele sempre me aconselhava, olha, vai com calma com ela, fala algumas coisas que a gente tem em comum, as nossas igrejas, depois você fala, né, sobre algumas coisas que são diferentes. Mas na verdade não dava pra gente conversar, não tinha conversa mesmo, era bem difícil no começo. O que deu para você, Tabata, a certeza de que você iria seguir um rumo diferente do rumo da sua mãe, que você ia mesmo virar as costas para a opinião dela e seguir um novo caminho? O que te deu essa certeza? Na verdade foi um processo, né? No começo também eu não estava muito bem esclarecida sobre isso, mas aí eu comecei a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá em Sorocaba. O Dorival, o Alexandre, que é um amigo nosso de Sorocaba, e o Getro também, que são amigos nossos, me levaram para a igreja. Aí eu assisti o primeiro culto, falei, nossa, parece um pouco a Igreja Católica, né? Meio esquisito. No primeiro momento foi assim. Depois eu comecei a quebrar, sabe, aquele preconceito e tudo. E me convidaram para um acampamento jovem, o primeiro acampamento que eu fui na minha vida, assim. Eu sempre quis ir, mas nas igrejas que eu frequentava antes não tinha, né, essa programação. E aí eu fui, comecei a conhecer os jovens daquela igreja, como eles eram diferentes, né, como eles eram mesmo separados por Deus, não faziam as coisas que as pessoas do mundo faziam. Porque eu conhecia, assim, muitos jovens que estavam na igreja, mas ao mesmo tempo faziam coisas erradas, estavam no mundo, sabe, ao mesmo tempo. E aquilo ali começou a me despertar, de eu querer ser daquele jeito também, querer fazer parte, assim, daquele povo, né. E eu fui nesse acampamento, aí tive a oportunidade de ir no ano seguinte em outro acampamento de carnaval também. Depois eu fui para Porto Seguro, num outro acampamento também de carnaval. Acabei participando mais ativamente, né, das coisas. E também participei de várias programações, sabe? Adorei tudo que tinha, ele me chamava. Todas as programações especiais que tinha, ele me chamava. Semana de oração. Fui também para o EJUC, que é um programa jovem, né, da Igreja Adventista. E a partir desse EJUC mudou totalmente a minha relação com a minha mãe, com meu pai. Eu comecei a agradecer, sabe, mais meu pai, mais gratidão no meu coração por ele, porque eu sempre tendi mais pro lado da minha mãe, de afastar do meu pai, sabe? Porque ele vivia longe, porque ele não ligava muito pra gente. E eu comecei a ter mais gratidão por ele, porque ele fazia aquilo, porque ele tinha que trabalhar para sustentar a casa, mas na verdade ele sempre me amou e sempre ele proporcionou tudo o que eu precisava na minha vida. Então começou a mudar um pouco essa relação com meu pai. E no meio do ano de 2012 eu fui para a Missão Caleb no Uruguai. E foi, assim, maravilhoso. E foi ali que eu tive certeza, sabe? Que era aquilo mesmo que eu queria. Que eram jovens que se doavam mesmo pela obra de Deus. Né? Eles estavam mais se importando com a salvação das pessoas mesmo. Não, sabe, para ser igual às pessoas do mundo. Queriam mesmo ser santos, separados. E era assim que eu queria ser também. Eu queria fazer diferença. E até ali eu não estava fazendo. Eu imagino que esse momento foi crucial na sua história. Porque como filha única, sempre grudada na mãe, sempre, né, recebeu tudo o que precisava do pai também. Esse momento de ir contra a opinião, né, da sua mãe principalmente, foi um momento onde você teve que ser muito forte, eu imagino, né? Você está mostrando pra gente que você estava totalmente convicta, mas você nessa altura, né, quando você foi para esse projeto missionário que você disse, você estava convicta das doutrinas da Igreja Adventista? Você conheceu, você estudou tudo, você foi à Bíblia, estudou tudo, tirou todas as suas dúvidas? Então, né, até ali, todas as minhas dúvidas eu fui sanando, uma por uma, sabe? Todas as minhas dúvidas mesmo. Desculpa, Tabata, te interromper e ser tão, às vezes até meio cética, mas é só para esclarecer a situação. Quando você me diz que você ia tirando, sanando as suas dúvidas, alguém adventista vinha do seu lado e falava assim, ó, lê esse livro adventista, porque é assim. Olha aqui, eu tô te mostrando na Bíblia que é assim. Foi assim que você recebeu? Alguém foi te falando? Ou você sozinha ia buscar? Como é que foi esse processo? Na verdade, todo esse processo, o Dori estava do meu lado, o Dorival, né? Ele sempre, quando eu tinha alguma dúvida, ele falava, ó, então vamos estudar.
E aí a gente estudava em casa, eu estudava pelas coisas que eu sabia e ele pelas coisas que ele sabia. E a gente confrontava. E aí sempre o Espírito Santo falava, né? Quem estava certo, quem estava errado, no nosso coração ele testificava, né? Ou seja, quando você assumiu a Igreja Adventista para ser sua igreja, você estava 100% convicta do que você estava fazendo. Sim. Fala pra gente, o que significou para você o dia do seu batismo? Nossa, foi maravilhoso o dia do meu batismo. Até hoje, assistindo os vídeos, assim, me emociono muito. Foi o pastor Ranieri Salles que me batizou, ele me ajudou muito numa época que eu estava brigando muito com a minha mãe, tinha vontade de sair de casa, e ele me aconselhou, sabe, acalmou. E aí, nesse dia, o Dorival fez uma música especial, ele, o Jefferson Gonzalez também, que são amigos nossos, eles compuseram, né, uma música. Nossa, foi maravilhoso, assim, eu chorei bastante, foi um novo começo para mim. Um novo começo. Agora, você falando essa expressão novo começo, eu pensei o seguinte, Deus foi desde criança dirigindo a sua vida, você recebeu verdades maravilhosas nas igrejas pelas quais você passou, e você já conhecia Deus antes. Que diferença existe entre aquele Deus que você conhecia antes e esse novo encontro que você teve aí, né, a partir do batismo, esse novo começo? O que significou isso na sua vida? A partir do momento que eu comecei a conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu percebi que ser cristão não é só aquele negócio de fachada, você ser careta. É você se doar pela vida dos outros, pela salvação dos outros. É você fazer projeto missionário, é você abrir mão, sabe, das coisas que você gostaria de estar fazendo para você mesmo e se doar pelos outros. Isso é ser cristão também. E você fazer diferença nas suas atitudes, né? Não só na sua aparência, em tudo que você faz. Você estuda a Bíblia, Tabata? Como que é a sua devoção? Aí eu tô estudando pela segunda vez o ano bíblico. O que é o ano bíblico? O ano bíblico é você estudar cada dia um trecho da Bíblia até acabar ela inteira. Olha! E já é o segundo ano, eu e o Dorival a gente tá estudando junto. Graças a Deus é bem difícil, né? Por causa da medicina, às vezes não dá tempo, mas com muito esforço a gente consegue. E também a escola sabatina, né? A gente estuda a lição de escola sabatina todos os dias também, direitinho. Tudo isso te deixa mais perto de Deus. Isso, com certeza. Que história linda, Tabata. A gente fica impressionado de ver como Deus foi cuidadoso com você, com a sua história. E nós temos um momento aqui no nosso programa de umas perguntinhas rapidinhas. Então eu vou falar para você uma palavra e você me diz o que vem à sua mente, tá bom? Deus. Meu guia. Pai. Amor. Beleza. Não tão importante. Sucesso. Um alvo. Felicidade. Família. Educação. Adventista. Pecado. Passado. Futuro. Só Deus sabe. Fala pra gente um medo. Um medo. Ser sozinha. Uma grande verdade. A palavra de Deus. Liberdade. Liberdade é estar na presença de Deus. Envelhecer. Será que você sabe o que é isso? Envelhecer? Todos nós vamos envelhecer um dia, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Justiça. A única justiça vem de Deus. Um sonho. Um sonho. Ser uma boa médica, construir minha família e ter ela na presença de Deus. Uma pessoa. Uma pessoa. Minha mãe. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Eu gostaria de ler um versículo, tá em Josué 24:15, que na verdade é um sonho para mim, que eu tenho lutado desde o começo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa linda, Tabata. Que Deus te abençoe, que esse seja o lema da sua vida, que você continue nesse caminho, cada vez recebendo mais revelações de Deus, aumentando a sua fé. Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.